abençoa, que Deus te guarda, que Deus te guia em todos os caminhos da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu me sinto, irmãos, alegre. Eu ainda, irmão, nessa noite eu tenho, aleluia, muitas coisas para receber do Senhor. Aleluia. E eu quero, aleluia, que essas palavras que nós vamos ouvir agora mesmo, aleluia, acaba de alimentar. É a mesma coisa, irmão, que você ter, aleluia, uma mesa, um alimento que você alimentou, que você está farto, que você está cheio, mas você olha pela mesa, ainda tem muitas travessas de doce precioso nessa noite, que é o Espírito de Deus que está aqui em nosso meio para transmitir aquilo que você está precisando, em nome de Jesus. Eu passo a palavra ao pastor divino nessa noite. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, irmão Jaci. Paz do Senhor por cada um dos irmãos. Obrigado, irmão Jaci. Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 45. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Fiquemos em pé. Aleluia. É bom estar na presença de Deus. Feriado no meio da semana é esquisito, né? Para alguns, para outros não. Para quem vai emendar, né, Marcelinho? É bom demais. Glória a Deus. Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Assentai-vos, irmãos, oramos. Então nós estaremos orando um pouco mais. Irmãos, há muitos problemas que nos afligem, não é verdade? Quem aqui que não tem problema? São muitas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Só, irmãos, mas nós podemos, e são tantos os problemas, eu gostaria de falar sobre alguns deles. E vamos tentar falar um pouco sobre quebrar as correntes. Glória a Deus. Vamos quebrar as correntes que está impedindo que esses problemas às vezes estão acorrentados a você. Parece que na hora que o problema está acorrentado à sua vida, e para onde você vai, o problema vai. Não está que nem diz o hino, né, da banda por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Parece que está assim, por onde eu for, a corrente vai, por onde eu vai, o problema vai, onde eu vou tem problema, né? Mas isso tem que mudar na sua vida. E como eu falei antes de nós louvarmos ao Senhor, você é filho de Deus. E nós temos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha só, irmãos, quais são as áreas que a gente mais precisa? Uma das coisas que a gente mais precisa da bênção, aonde Satanás mais ataca, irmãos, é onde ele sabe que é mais importante. Quem já cuidou de planta, sabe que tem determinadas coisas para a planta que é muito importante, que é a água e o sol. Se tirar a água e o sol da planta, ela morre. Ressalva algumas poucas que quase não se necessita de água. Então, qual aquilo que é mais importante para a igreja, para Deus e para você? É a sua família. Coisa mais importante que você tem é a sua família. Então, quais são os problemas que andam ocorrendo nas famílias no dia de hoje? Andei dando uma pesquisada, e uma das coisas que a gente mais vê é falta de diálogo, excesso de tecnologia, individualismo, dificuldade em conciliar trabalho e vida familiar, divórcio, questões financeiras e emocionais,
dentre outros. Essas duas primeiras, as três primeiras é o que mais destrói casamento: falta de diálogo, excesso de tecnologia, que eu falei aqui na terça-feira, excesso de tecnologia e individualismo. Quando você se casa, acabou o meu, agora é o nosso, agora é eu, é nós, como diz o carioca, agora é nós. Então agora acabou eu. Se você quer manter o seu individualismo, não casa, fique solteiro. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Casou, tem que dar satisfação. Casou, tem que cuidar. Então, e uma dificuldade de conciliar a vida familiar e o trabalho. Tem gente que trabalha demais, esquece de dar atenção para a família. Médico, advogado, político, tantas e tantas profissões por aí que a pessoa não tem tempo. Alguns saem de casa de madrugada e chegam de noite. E não é nem pessoas importantes que trabalham tanto. Muitos irmãos já levantou de madrugada, né, irmão? E chegava à noite. Quando saiu, os filhos tinham levantado, e quando chegaram, os filhos estavam dormindo. É ou não é? Isso é falta de conciliar a vida familiar e o trabalho. Olha, irmãos, a tecnologia e conexão. Pais e filhos estão imersos em smartphone, trocando o dia pela noite, gerando sedentarismo e falta de interação com a família. Sabe aquela música do Padre Zezinho? Algumas duplas regravou. Utopia, que na dupla que Dalvan regravou. Pois é, ele canta: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança que o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava no alpendre a conversar. Se não tem mais isso. Depois mais lá na frente ele diz: desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu sorriso e seu olhar. Estava cansado, mas a família reunia, contava as histórias, cantava, louvava. Isso está acabando, porque agora cada um para um lado com o seu smartphone, com o seu tablet, com a sua tecnologia, e não quer nem saber. O negócio é responder, O negócio é ter mais seguidores, que são os amigos virtuais, que não servem para quase nada. Na hora da dificuldade, na hora da dor, você vai ter. Davi resumiu. Davi sabia o que é sofrer. Ficou 10 anos sendo perseguido por Saul até assumir o reinado, se não me engano, com 30 anos. Davi sabia o que é sofrer. No Salmo ele diz assim: o meu pai e a minha mãe me abandonaram. Meu Deus, eu reconheço. Olha, as últimas pessoas que vão me abandonar, pai e mãe. Salmo 27, verso 10. Mas se meu pai e minha mãe me abandonar, meu Deus, eu reconheço. Nessa hora, pai e mãe, irmãos. Falta de limites e diálogos. Os pais de hoje estão distraídos, não estão colocando limite para os filhos. Filho tem que ter seu lugar. Então a maldição está entrando na família, porque o pai e a mãe não põem limite para os filhos. O filho é o dono do sofá, é o dono do controle, ele assiste e vê o que quer quando quer. Só vai fazer isso quando estiver na sua casa, pagando energia, água, luz, telefone, aí você vai poder fazer isso. Enquanto estiver na sua casa, você tem que mandar. Pai e mãe que não manda, vai ver família destruída. Tem que haver limite de diálogo. Tem que ter regra. Nós temos regras. No passado a gente tinha regra. Não era imposta, era passada de pai para filho. Honrar pai e mãe, respeitar o pai e a mãe, era passada de pai para filho.
Chegou alguém dentro de casa, chegou visita, vai lá, cumprimenta e sai de perto. Hoje dia chega alguém na sua casa, está no quarto, fica no quarto, não vai cumprimentar, não fala nada. É um bando de gente sem educação, mostrando que o pai e a mãe não têm nenhuma educação para ensinar os filhos. É ou não é? Quando a gente era criança, podia fazer isso, não é assim? Você não tinha que ir lá cumprimentar, não. Você tinha que ir lá e pedir bênção. E seu quarto, vai na cozinha, vai ajudar a mãe em alguma coisa. Hoje chega uma pessoa de idade, se vê criança pequena, as crianças ainda fazem crítica. os pais não estão ocupando o seu papel de pai. Outra coisa é mudança de papel. A mulher, na força do trabalho, alterou a dinâmica. Ela ocupou o papel do homem e o homem está ocupando o papel da mulher. E um lar que não tem liderança, eu citei isso aqui esses dias, o exemplo do Richard, que mexe com muito animal, ele é biólogo, ele mexe muito com animal, se não me engano, acho que ele é biólogo. Ele está cansado porque ele está tendo muito ataque de animais, os cachorros atacando muita família, matando, agredindo. Cachorro vive em bando, na matilha, né? E na matilha tem um líder, tem quem manda. Tem ou não tem? Tem. Naquela casa não tem quem manda. Pai, mãe, o cachorro não sabe quem que é o líder, então o cachorro assume essa função, porque não pensa. Ele quer apenas assumir o papel. E quando você invade, ele vai te agride. Ele explicou lá um pouquinho mais detalhado o que eu estou te falando, mas é isso. É um lar que não tem liderança no nosso. Sabe por quê? O pai não está sendo pai, a mãe não está sendo mãe. Cada um tem seu papel. A família está se fragmentando. Aumenta o divórcio e os recasamentos. O pastor Cláudio Duarte fala, isso pode dar uma confusão na porta do inferno. Pressão e individualismo. Ninguém, irmãos, jamais quer ser parceiro. O individualismo está por todo lado. Ninguém quer ser parceiro, dar a mão. Quem casa abre mão do seu direito. Quem casa abre mão de muitas coisas para ser parceiro do outro. Ou você não leu 1 Coríntios 7 ainda? Já caminhou. Vamos ler de novo. Aquele que se casa, vale para mim, para você, para todo mundo. O homem, a moça que se casa, cuida das coisas do mundo e como agradar seu marido. O rapaz cuida das coisas do mundo e como agradar sua esposa. Claro, está subentendido dentro da vontade de Deus, né? Porque eu estou falando que você vai casar para repartir, dividir a vida. E família é isso, é dividir a vida um com o outro. É ser parceiro, amém? E outra coisa está dividindo a família, está trazendo muita maldição para a família, questões emocionais e financeiras. As pessoas andam muito ansiosas, muito vício, e o vício inclui-se também o vício da tecnologia, tecnodependência, não sei se o nome é esse. Amém? Irmãos, todo grande edifício é sustentado por grandes colunas, não é? Agora, por exemplo, alguns edifícios como vai fazer, geralmente eles fazem as colunas depois que preenche, já viu isso já? Ou é de cimento concreto, ou é, como está fazendo na próxima de casa, de metalon. A estrutura todinha metálica, depois só enche com os tijolos. A estrutura da família é pai e mãe, é o casal. Se o marido e a mulher são colunas do lar, e eles não se derem bem, o lar não vai bem. Pense bem, qual é a maneira mais fácil de destruir um lar? Causando divisão, intriga no meio do casal, ciúme, contenda. Muitos lares estão sendo destruídos, sabe por quê? Porque o casal ouviu a voz de Satanás, ficou imaginando coisas. Irmãos, você tem que confiar, tem que haver confiança.
Ciúme, de certa forma, todo mundo tem, mas quando ele passa, já se torna algo maligno. E às vezes o ciumento, ele acaba abrindo os olhos do outro. Mulher é tão ciumenta, você viu? Lá, quando a gente subiu no elevador, aquela mulher está olhando para você. O homem olhou. Da próxima vez que ele estiver sozinho com aquela mulher, que ele estiver perto dele, ele não vai olhar para ela, não vai? Vai. Quem abriu o olho dele? Mulher? Ciúme na coisa de Deus, não. Você tem que ter confiança. Quando você desconfiar de alguma coisa, para isso, o pastor Zacarias ensinava sempre, todo casamento ele ensinava. Ensina, né, quando ele faz. O casal tem que tirar um dia para brigar. Lembra, né? É tirar aquele dia para brigar, só você e a esposa, pega o carro, vai dar um passeio. Quando tiver ninguém em casa, aí você vai falar, não estou gostando disso e disso. Isso aqui você tem que mudar. Mulher é a mesma coisa. Se não, não funciona. Não estou dando curtir hoje não, mas está aí. Né? Deus está mandando falar, a gente fala. Estamos falando sobre quebrar as correntes. E o diabo tem atacado a família. A Bíblia orienta os maridos a amar sua esposa, como a si mesmo, e a esposa a respeitar e honrar o seu marido. Efésios 5. Maridos, amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? Outra coisa, irmãos, que a gente tem que se preocupar muito, que quando eles falam em quebrar corrente, é maldição. Alguém aqui acredita em maldição? Responde não. Uma coisa que eu não sabia, irmãos, existe muito crente supersticioso. Mas, irmão, maldição existe. E está até na Bíblia. Moisés falou sobre as maldições hereditárias. Eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Daqueles que desobedeciam a Deus, faziam imagem de escultura, adoravam os deuses. Deus então garantia que ele ia tirar sua proteção, e a maldição ia sobre aquelas pessoas. Tanto é que o livro de Deuteronômio tem 60 e poucos versículos, se não me engano, 58 eu acho. 14 é sobre bênção, o resto é todo isso é maldição. Até o versículo 14 é só bênção. Do 15 em diante, até o final do capítulo 28 é só maldição. Deuteronômio 28. Quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, automaticamente ela abre brecha para Satanás. Eu não vejo que Deus nos amaldiçoa, Ele tira a proteção, Ele deixa de nos proteger, porque você está deixando de ouvir Ele, você está buscando o outro lado. Bem, na Bíblia uma maldição é um chamado para desgraça ou calamidade, muitas vezes resultante da desobediência a Deus. Maldição é muitas vezes trazida por desobediência. Pastor, como é que eu faço para quebrar isso? O versículo que eu cito aqui muito, 2 Coríntios 5,17, fala que quando a gente aceita Jesus de todo o coração, quando você recebe o Espírito Santo, Romanos 8,1, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Coloca Romanos 8,1. Agora pois, não há, esse há do verbo haver, não existe mais condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há. Está vendo que aquele há com H, que lê do verbo haver, ou seja, não existe maldição para você mais. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você não anda na carne, mas anda no Espírito, tem maldição para você não. Por quê? 2 Coríntios 5,17. Os irmãos lembram? Lembra não? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você aceitou Jesus, agora o mal ficou para trás.
Como é que eu faço para o mal não me alcançar? Jesus curou muitas pessoas. Muitas delas não estão na Bíblia. E algumas Jesus Cristo disse: agora que estás livre, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque a pessoa foi liberta. Jesus falou: agora você vai, monta de vida, para não acontecer coisa para você. Assim, toma cuidado com onde você anda, para que o mal não te pegue novamente. Não é uma coisa que nos amarra de uma tal maneira a enfermidade. Você pode estar abastado financeiramente, rico, mas se estiver enfermo, não tem dinheiro que vai resolver. Steve Jobs, fundador da Apple, morreu com câncer. Todo o dinheiro que eu tenho não tem valor nenhum. Bruce Willis, ator de Hollywood, duro de matar, está com demência. Não conhece nem a família, ninguém. Não fala mais, comunica com os olhos. E a gente ainda não agradece a Deus. Tem tanto problema, irmão, o seu problema não é nada. Então, se você não é enfermidade, dá glória a Deus. Você pode estar bem do jeito que for. Na Bíblia, a enfermidade, ela é vista como parte da fragilidade humana. Porque nós somos frágeis, né? Um vírusinho como esse do Covid aí, levou milhares ou milhões de pessoas para lá fora. Né? Uma virose tira muitas pessoas do sossego, tira até a vida. Podendo ter múltiplas causas. Às vezes o problema da enfermidade é natural, é degradação dele, que a gente vai envelhecendo. Pode ser pecado ou ataque maligno. Né? Lembra que Tiago diz? Se alguém que nós enfermos, chama os presbíteros da igreja. Ore sobre ele, ungido com óleo. A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, seria perdoado. Porque a enfermidade é por causa do pecado. Por isso que Tiago disse isso. Né? Qual que é a promessa de Cristo? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Lá em Marcos. Então você tem poder para isso, para quebrar essa maldição na sua vida. Como, pastor? Ore, busque, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Um outro problema que acorrenta, que nós temos que quebrar essa corrente de maldição, é o que? Falta do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus em nossa vida. Quem tem o Espírito de Deus tem poder. O Espírito nos guia, nos orienta, nos dá força. Então eu preciso buscar de toda a minha força ser cheio do Espírito Santo. Se você não for batizado com o Espírito Santo, lute para si. Até você ser cheio, tomado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aí você vai poder dizer não para os ataques malignos. Porque é somente o Espírito de Deus que nos dá essa força. A carne diz sim, mas o Espírito diz não. Amém? E outra coisa que tem acorrentado muita gente é o problema financeiro. Todos querem ser prósperos, querem? Mas ser próspero não basta trabalhar. É preciso buscar a bênção de Deus. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece. E com ela, com a bênção de Deus, ele não traz desgosto nenhum. Você precisa conciliar trabalho e bênção. Trabalhar e prosperidade juntamente com a bênção de Deus. Porque a prosperidade da Bíblia está ligada à diligência. Ser dirigente, a planejamento. Né? A planejamento, não apenas riqueza material. Lembra o que Cristo disse? Importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então eu preciso saber que eu vou trabalhar, eu vou buscar prosperidade, mas juntamente com a bênção do meu Deus. Pelos meios honestos.
A Bíblia ensina, irmão, a não buscar enriquecimento rápido. Sabia? Em Provérbios mesmo diz isso. A riqueza juntada às pressas diminuirá, mas aos poucos prosperará. Né? Ser prudente com os gastos, poupar, economizar. Ser cristão é isso. Ah, pastor, então, semana eu vi alguém que ganhou na loteria, deu muito mesmo na época, uns anos atrás. Não sei se alguém viu isso. Hoje em dia trabalha de empregado. Ele comprou carro, moto, roupa, já se sujava, jogava fora. Carro estragado, jogava fora. Largava para lá, comprava outro. Onde é que está a mente do ser humano? É preciso você economizar, segurar. Seu dinheiro que você ganha abençoado, então foi suado, trabalhado, então economiza ele. Mesmo porque é bíblico, Isaías 55, porque gastar seu dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comer o que é bom, diz lá em Isaías 55. Orando, sendo fiel, você consegue, sacrificando o seu melhor, sendo fiel ao seu dízimo na sua fé. Porque ao trazer o seu dízimo para o altar, você está trazendo parte do seu dinheiro, tá? Então você está buscando a bênção de Deus para o seu dinheiro, para as suas finanças, para a sua prosperidade. Você não está barganhando com Deus, você está sendo grato a Deus, é diferente. Então você precisa procurar ser fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Uma coisa que amarra muito crente é prosperidade espiritual, irmãos. Lembra que Osé diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Ele não progride. A pessoa não progride. Prosperidade espiritual, só que é, mas assim, é você crescer em comunhão e intimidade com Deus. É um conceito amplo que vai além da riqueza material. Inclui o quê? Crescimento espiritual, paz interior, equilíbrio emocional e uma vida abundante em Deus. A pessoa que está crescendo espiritualmente não sai xingando, reclamando da vida, não. Jó perdeu tudo, perdeu riqueza, bens materiais, fazenda, 10 filhos. O Senhor me deu, e o Senhor tomou, louvado seja Deus. É um homem que tinha controle, crescimento espiritual, sabia que tudo pertence a Deus. Paulo foi além: neste mundo nada trazemos, tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. 1 Timóteo capítulo 6. Só que Deus nunca dá só o que a gente pede, Deus sempre dá além. Prosperidade espiritual está ligada à obediência. Temos em pé então. Hoje você pode quebrar todas essas correntes da sua vida, de todas as áreas, não importa quais sejam. Como, pastor? Buscando o Espírito Santo, sendo fiel, orando. Como eu falei essa semana, pega a sua Bíblia todo dia, no mesmo horário, no mesmo local, desliga o celular, desliga tudo e vai ler a palavra de Deus. Começa com 10 minutos, 5 minutos. Se você não mudar, no final de uma semana, eu mudo o meu. Só isso. Se você não crescer espiritualmente, se você for fiel a Deus, ser um dizimista fiel, Malaquias 3:11 está escrito: por vossa causa repreendereis o devorador. Por vossa causa de quem? Da sua fidelidade, que você sendo fiel ao seu dízimo, da sua oferta, Deus falou: vou repreender o devorador, eu vou abrir o janela do céu. Amém? Para encerrar, Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dor nenhuma. Amém? Vamos falar com o Senhor. Vamos buscar o Senhor nessa noite.